Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim: a pesca maravilhosa. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Paste ao lago e lança vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes. Então fez sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois, à vista da pesca que fizera, admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era seu sócio. Disse Jesus a Simão: Não temas, da hora em diante será pescador de homem. E arrastando-lhe eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, e seguia Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui que Simão Pedro tinha trabalhado toda a noite, ele com seus companheiros. Simão, ele era pescador profissional, ele e os seus companheiros. E normalmente ele vivia da pesca, se ele era profissional, aquilo lá era o ganha-pão dele. E quando um pescador que vive da pesca vai pescar e não pega nada, ou seja, os compromissos dele, fica tudo atrasado. Tudo fica atrasado. Então Jesus tinha outros barcos ali na praia, mas Jesus escolheu Simão. Simão. Através de Simão, os seus companheiros também. Primeiro foi Simão, né? E através de Simão, seus companheiros. E assim que começa o ministério. E Jesus, quando ele entra naquele barco, primeiro ele faz aquilo para que ele foi fazer: pregar a palavra. Depois que ele acabou de pregar, então ele disse para Simão: afasta-te ao lago e lança a vossa rede para que pesca. Simão até disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ele não disse: Mestre, eu sinto muito, mas eu sou pescador profissional. Não vou fazer porque eu sei que aí não tem peixe. Se eu trabalhei a noite todinha, não peguei nada, e por que o senhor está falando? O senhor acha que eu vou pegar agora? É por isso que tem muita gente se perdendo. Porque ele já tentou, ela já tentou, faz tempo que ela está na mesmice, na mesma situação, a ponto de pessoa chegar, pessoa de Deus falar: faz porque vai acontecer, assim te diz o Senhor. Mas a pessoa não acredita mais nisso, não. Não, eu já fiz tanto tempo, eu sei o que eu estou fazendo. Pedro também sabia, não sabia? Pedro sabia. E quantos dos companheiros dele já não tinham ido embora? Quer dizer, amigo de pesca. Ah, eu vi Pedro, eu estou aqui esperando o peixe, eu estou aqui no mercado esperando o Pedro. Vai trazer o peixe? Não, Pedro não vai trazer peixe. Eu acabei de ver ele lavando as redes, não tem peixe. Olha só, a primeira notícia que chegou aqui: não tem peixe.
Tem peixe escolhido. Só que quem vai distribuir não vai ser Pedro, vai ser outras pessoas. Porque de agora em diante, Pedro vai ser pescador de homens. Mas quem foi que escolheu Pedro mesmo para ser pescador de homem? Foi o pastor, presidente, a pastora, a obreira. Quem desceu óleo na cabeça, azeite na cabeça de Pedro? Quem foi? Foi o apóstolo? Foi a apóstola? Foi a bispa? Foi o sacerdote? Quem foi? Foi o próprio Jesus. Foi o próprio... Mas Pedro nem fez curso de teologia. Como que ele vai pregar? E agora, como é que Pedro vai pegar? Ele não fez curso de teologia. Pedro não sabe nem ler. Como que ele vai pregar a palavra de Deus, hein? Diz aí para mim. Tá vendo que você fica procurando o chifre na cabeça de cavalo? Não, tu não pode pregar, porque tu não tem curso de teologia, tu não sabe nem ler, tu não sabe nem falar. Deus é que coloca a palavra na nossa boca. Quem foi que deu a língua? Quem foi que deu a boca? Não foi Deus que deu? Então por que tu fica dizendo que as pessoas não podem pregar? Se o próprio Deus chamou, quem é tu para impedir a pessoa de pregar? Deus vai cobrar muito caro de você que está fazendo esse negócio aí, viu? Vigia, vaso. Vigia. Vigia. E Pedro deixou tudo para trás. Deixou o barco lá na praia e seguiu ao Senhor. Seguiu ao Senhor para fazer aquilo que Deus disse que de agora em diante ele ia ser pescador de homem, não ia ser mais pescador de peixe. Era de gente, de almas. De almas. Tem gente inventando, sabe? Inventando um monte de coisa. Por que tem muita gente que, em vez de ir para a igreja e ficar na igreja, está saindo de dentro da igreja e indo para o mundo? Porque a pessoa foi chamada, mas não se preocupa não. Porque quando Deus faz um chamado para nós temos um chamado, foi o próprio Deus que chamou, nós não precisamos de nos justificar, não. Quem nos justifica é Deus. Eu me lembro de uma passagem que, quando Deus unge os apóstolos ali, chama os discípulos dele, e aí Deus envia, né, de grupo, vai pregar o evangelho a toda criatura, aquele que quer ser batizado será salvo, que não for, que não crê já está condenado. E tinha um que pregava, expulsava demônio também no nome do Senhor Jesus. E o discípulo chegou, mestre, o fulano está fazendo assim, mas ele, quer dizer, o Senhor não chamou ele. O que Jesus falou? Aquele que não é contra mim é o meu favor. Deixa ele pregar. Mas as pessoas estão inventando moda, estão inventando, achando pele em ovo, tá achando chifre na cabeça do cachorro, do jegue. Sabe, estão inventando, em vez de trazer o povo para Jesus, eles ficam inventando 1001 coisa para as pessoas, e botando obstáculo para as pessoas não pregar a palavra de Deus. Não, tu não está preparado. Quem prepara é o Senhor. Quantos diplomas tinha Pedro? Me diz quantos diplomas. Acho que só o de pescador, não era não? Nem ler Pedro sabia. Não. Mas e daí? É Deus que coloca a palavra na nossa boca. Ele que nos deu a língua para nós falar, a boca. Foi ele. O Moisés era todo enrolado, né? Era gago, todo atrapalhado, pesado de língua. Hein? E quem foi que Deus chamou para ser o libertador? Não foi Moisés? Moisés disse, ai Senhor, eu sou pesado de língua, manda, é você. Ali naquele meio daquele garapé ali, daquela praia, tinha muitos outros barcos, mas Jesus naquele dia tinha um encontro com Pedro. Jesus, Deus tem um encontro contigo. Não adianta tu se esconder, porque se tu cavar um buraco igual um tatu, lá no meio daquele monte para lá mesmo Deus vai te achar. Ele vai te achar. Hoje ele entra no teu barco. Não adianta. E também não adianta a pessoa se levantar para impedir. Porque Deus faz esses bodes, tudo se transformar em ovelha. Faz. Deus faz a transformação desses bodes em ovelha. E Pedro obedeceu. Por acaso, você lê a Bíblia de capa a capa, você viu algum apóstolo, algum dos discípulos de Jesus,
cuja até a sombra, aonde passava, curava os enfermos, Pedro não precisava nem falar. Não. Se tivesse algum enfermo, se Pedro passasse a sombra de Pedro ali, passasse por cima daquela pessoa, podia dizer, está curado. Está curado. É o único apóstolo que até a sombra dele, até a sombra de Pedro fazia o efeito. Porque o homem era tão cheio da presença de Deus. Sabe por quê? É isso que acontece. Quando a pessoa tem muita letra, não estou dizendo para você não fazer faculdade, para tu não fazer curso de teologia, para tu não ter teu diploma, pode ter o que tu quiser. Só que isso aí não faz ter unção de Deus, não. Porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Pedro tinha tanta unção, mas tanta unção, que quando ele pregava, as pessoas se convertiam. E não tinha resenha, que as pessoas ficavam de boca aberta. Mas de onde? Que ensinamento é esse? Quem ensinou ele a falar desse jeito? Foi Deus. Foi Deus que ensinou ele a falar daquele jeito. Ah, mas coitadinho de Pedro. Pedro não tem curso de teologia, não tem oratória, não tem não. E agora? Então, aí está o problema. Me diz, quem chamou ela para pregar? Tu sabe quem foi o pastor que ungiu ela? Tu sabe quem foi o apóstolo que consagrou ela, o apóstolo, a bispa, o sacerdote que consagrou ele, que consagrou ela? Foi o próprio Deus. Aí a pessoa, tu tá preocupada por quê? Ai, não, porque quando eu chegar em tal lugar para pregar, como é que eu vou me justificar? Deus me chamou. Lembra que foi que quando Moisés disse, Senhor, eles não vão acreditar quando eu disser que foi o Senhor que me chamou. O que eu vou dizer? Diz o quê? O eu sou me enviou. Olha, e o faraó disse, não conheço esse teu Deus, não conheço esse eu sou. Não conheço quem ele é para eu acreditar nele, quem ele pensa que é. O eu sou me enviou. Foi ele que me enviou. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu não fui chamada por homem nem por mulher, não tenho nada contra. Não. Cada um de nós tem um chamado diferente. Eu fui chamada ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu fui separada para fazer o que eu faço. E olha que pelo meu caminho, na minha trajetória, pastor, bispo, vários endemoniados, vários satanás se meteu no caminho para tentar parar, mas não vai parar, não. Ninguém para, ninguém encobre aquele que Deus quer que brilhe. Não, ninguém derruba aquele que Deus quer que permaneça de pé. Porque foi ele que chamou. E quando ele chama, ele se responsabiliza. Se responsabiliza. Esse é o nosso Deus. Essa é a vantagem de ser chamada por Deus. É a vantagem. Sabe por quê? Porque quando você conhece, tem muito da letra, você vai, ai não, porque a palavra teologia, não sei o que, está falando que é assim. Aí quando você é direcionado pelo próprio Espírito Santo, quando a pessoa fala, o coração pega fogo lá dentro. Tem gente que diz assim, tem fogo no olho dela. Tem fogo. Mas quem está endemoniado vê fogo no meu olho mesmo. Vê fogo, sai correndo, eu chego perto, a pessoa, eu vou para um lado, a pessoa corre pelo outro lado, eu falo, mas o que aconteceu? Não olha para mim. Eu falei, mas eu não te fiz nada. Não olha para mim. Eu falei, essa mulher tá ficando doida, eu não fiz nada para ela, e ela tá correndo de mim que nem o diabo corre da cruz. Falei, Jesus, o que aconteceu com ela? Não, tem fogo no olho dela. Endemoniada, a legião de pombagira em cima da mulher, a Jezabel, ali não era legiões e legiões. Então não fica mesmo, não tem como ficar. É isso que conta na minha vida. É a unção. Eu quero me encher mesmo, é da unção de Deus. Não estou nem aí para a letra, não estou nem aí para a burocracia. Eu só quero me encher da presença do Espírito Santo até transbordar para todos os lados, porque é Ele que é o meu discipulador. Ele é o meu discipulador, foi Ele que me discipula cada dia, é Ele que me ensina. Tudo que eu preciso saber é Deus que me ensina. Não sou ensinada por homem nem por mulher. Não. E também não tem nada contra.
Porque é assim que Deus faz. Quando você diz assim, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar. Deus diz, tem eu estou bem aqui. Você não está sozinho, eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado. Tem gente que vou te deixar sozinho para tu morrer. Quero ver quem vai te ajudar agora. Ah, é? Deus diz assim, não se preocupa não. Porque a partir de hoje, sou eu quem vai na tua frente. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, tirando toda a pedra de tropeço do teu caminho e te dando a vitória. Quem viver, verá. Quem viver, verá o que eu vou fazer. Aí, Pedro, aqueles que deu notícia lá no supermercado, ei, tem peixe não. Olha, estou te despachando porque eu vi Pedro sair da água, vi ele lavando as redes, então estou te avisando para tu não perder teu tempo. Vai procurar em outros peixeiros por lá, tá? Em outros barqueiros para lá. Talvez eles tenham peixe para você, para tu colocar aí na tua banquinha de vender peixe, porque de Pedro não vai ter peixe mais não. Não, de Pedro. Pedro agora é pescador de homens, de almas. Pedro, aquele grosso, que não sabe nem falar, que não sabe ler. Que escola que ele estudou? Não sei, não. Mas ele disse que Deus chamou ele. E tu acredita nisso? Não precisa acreditar, não. Tu vai ver. Porque é assim que Deus faz. Tu vai ver. E quando é Deus que te guarda, quando é Deus que nos guarda, aqueles que levantam contra você, sabe o que acontece? Deus desce a chibata, Deus desce a espada. Tu fica vendo assim, a espada caindo no centro e tu, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse povo? Sou eu, é o próprio Deus. E porque é Ele que luta a nossa luta, é Ele que peleja nossas pelejas. Agora, quando você está numa tribulação que só Deus na causa, e você diz, é minha luta, é minha batalha, é meu problema, é meu não sei o quê, é teu mesmo. Por quê? Tu não colocou na mão de Deus, então é teu. Mas a partir do momento que nós colocamos na mão de Deus e começamos a fazer só aquilo que Ele disse, nos manda fazer, não tem como dar errado, não. Até aquilo que era para dar errado, dá certo. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, nós colocamos na mão de Deus e perguntamos, Senhor, eu posso fazer isso? É para eu fazer isso? Deus disse, é. Senhor, não é para você. Fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. E Pedro e seus amigos ficaram admirados a ponto de dizer, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Ficaram assustados. Por que eles ficaram assustados? Porque eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada, tinham lavado as redes. E agora Jesus chega e diz, lança a rede. Lança as redes, porque a partir de hoje não vai ser mais lambari, não vai ser mais aquelas piabinhas que nasceu ontem à noite, aquela pacuzinha, aquelas rabinhos de fogo, aquelas peixinhos que tá com o olho estufado, acabou de nascer. Não, vai ser peixe escolhido. Vai ser só peixe escolhido. Ai, mas tem tanta gente dizendo aí, ele não sabe pescar, ele não sabe falar, ele não sabe nem se portar. Se preocupa não, Deus vai te dar tudo que você precisa para fazer a obra. É Deus que vai te capacitar. É Deus que vai te capacitar. Quantas pessoas não tá aí que tem curso de teologia, diploma de doutorado em teologia, de doutorado não sei o quê. Aí tu vai para a pregação, tu escuta a pregação, tu entra em soço e sai mais em soço ainda. Fala muito bem. A letra, nossa, não, meu Deus do céu. Mas tu não sente nada. Não tem unção. Não tem. Então o que eu posso fazer para buscar essa unção? Esquece a letra e busca Deus. Busca Deus. A letra não vai te dar nada. Mas o Espírito Santo, se você buscar Deus, Ele sim vai te dar tudo o que você quiser. Porque tem gente que em vez de buscar a presença do Espírito Santo, eu já li não sei quantos livros do teólogo não sei o quê, do pastor não sei o quê, do não sei mais do quem. Sabe de uma coisa?
Também não sou contra ninguém que gosta de ler. Não, tudo bem, pode ler. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos livros. Todas as concentrações que eu ia, vinham os pastores, sabe? Até comprava. Mas se eu não lesse de uma vez, de uma sentada assim, já era. Porque eu começo a ler e Deus diz assim, ó, volta para a Bíblia. Ei, volta para a Bíblia. Tudo que tu precisa tá lá. Aí eu, tá bom, fecho lá e volto para a Bíblia. Vai lá, vai ler provérbio. Quer sabedoria? Lê o livro de provérbio. Lá tu vai saber tudo que você precisa para administrar, para cuidar da tua família, para tu ser um homem fiel, para tu ser uma mulher fiel. Para buscar a presença de Deus. Guarda aqui na tábua do teu coração, escreve, para tu não esquecer. Tudo que tu precisa vai estar lá. Em todos os livros, a Bíblia de capa a capa, ela ensina nós tudo o que precisamos. Tudo que os pastores, que os escritores escrevem, porque ele já viu na Bíblia. E o fulano descobriu. Que descobriu coisa nenhuma? Ele leu da Bíblia. Tem um livro mais antigo do que a Bíblia? Não, não tem. Então, tudo sai daqui. A gente não precisa se complicar. É porque o ser humano, nós somos complicados, que só Deus para entender nós mesmos. Graças a Deus que Deus não é gente, não é verdade? Porque se Deus fosse gente, nós estávamos perdidos. Porque nós somos complicados demais. A gente complica aquilo que é mais simples do que tomar um copo d'água gelada. Mais simples. A gente não, essa água, sabe? A gente sempre arruma um atrapalho. Isso, muita gente está atrapalhada porque é ela mesma que atrapalha, ele mesmo dá nó na própria vida dela, que não era para ser atrapalhada, ela atrapalha. Ela se complica, ela se mete onde não era para se meter, fala coisa que não era para falar. Tu fala assim, Francisca, tu não fala? Eu falo direcionado por Deus. Se você acha que eu estou falando aqui não tem nada a ver, então essa palavra não é para você, porque você já está tão santo, toda santa, que daqui a pouco vai criar uma asa bem grande, aí vai nascer aí no lugar da tua pai, dos teus braços atrás aí, sabe? Vai começar a crescer a asona, aí tu vai subir, vai voar, porque tu é santa, eu não sou santa. Não, eu sou um ser humano igual você. Não, você é santa, eu não sou. Eu estou buscando cada dia, matando um leão por dia para permanecer no caminho do Senhor. Por isso que eu faço aquilo que Ele me manda. Como eu não sei de nada, e eu sei que o nosso Deus sabe tudo, porque é aquele que fez o mundo e tudo que nele há, tu acha que tem professor melhor do que Ele? Não, não tem. Então eu sempre procuro aquele que sabe tudo que eu preciso saber, que pode me ensinar tudo aquilo que eu preciso. Se eu sei que aqui é a fonte de água viva, por que eu vou procurar Riacho de Querite? Não, eu vou para a fonte. É inesgotável. Só procuro a fonte. Aonde eu vou, eu procuro a fonte. Então é assim, sabe? Quero contar um testemunho. Há uns 3 anos, 2 anos e meio por aí, meu sogro faleceu. E ele foi velado lá numa igreja tradicional. E a pessoa que estava lá, porque aqui na Bélgica agora não é mais padre, não. É as irmãs, as freiras. Mas não é freira vestida de freira, não. É freira vestida com uma roupa assim que tu não sabe que se é homem ou se é mulher, sabe? Com uma roupa assim, com uma camiseta assim, com um negócio assim, sabe? Que anda assim, sabe? Parecendo um jogador de futebol. Ou um boxeador, assim. E eu fui lá e como eu tenho, assim, tipo, problema, assim, com cheiro, eu sou muito sensível, eu posso sentir a presença. Se for de Deus, eu sinto a presença. Se for maligno, também eu sinto a presença, tá lá. E eu comecei a orar. Aquele cheiro, aquele incenso que eles colocam ali, eu comecei a orar porque eu tenho pressão baixa, minha pressão baixa, e eu já vou direto pro chão. E comecei a orar. Daqui a pouco a mulher começou, sabe, parecia que ela estava criando assim arrepiando. Sabe cachorro quando vai ficar doido, assim, que tá doido, que aquele pelo do lombo dele assim começa a arrepiar? A mulher começou assim a fazer aquele arco assim, eu falei, vai já manifestar. E eu ali orando, e a mulher... Aí a mulher veio, cumprimentou, todo mundo chegou em mim, passou por bem longe assim, sabe? Aí a minha concunhada falou assim, olha, aquela lá é a esposa do Michel e tal.
E a mulher, para chegar perto de mim, ela fez uma rodeada e fez um negócio, e fez uma cacunda, e o negócio ficou... Falei, vai manifestar. E chegou. Toda desconfiada, chegou. Aí tá. Aí agora faleceu a minha sogra, ontem foi o enterro. E eu orei, falei, antes, já quando começou, porque morreu na quinta-feira, na terça-feira passada, foi enterrar agora na quarta-feira. Quer dizer, só fica tanto tempo que a gente até esquece que morreu. Aí cheguei lá, orei, antes de ir, né? Já comecei a orar a semana toda. Senhor, envia lá um anjo lá com espada de fogo dentro daquele negócio, faz um reboliço lá dentro, arranca o demônio do corpo daquela mulher lá, porque eu vou chegar lá e eu não quero palhaçada pra cima de mim, não quero Satanás batendo boneca pro meu lado. Arranca esse demônio daquela mulher. A mulher me tratou, falei, ai, sabe, parecia que era uma outra criatura. Parecia que era uma outra criatura. Então, por que eu estou falando isso? Porque é assim, quando Deus vai na frente, Ele prepara o caminho para você passar. Ele prepara, se tiver demônio, Ele arranca o demônio, sai daí, porque a minha serva vai passar por aqui, o meu servo vai passar por aqui. Agora, quando você vai no peito, de peito aberto assim, eles querem aparecer, eles são aparecidos, são mostrados, gostam de se aparecer. Né? Ave Maria, mas é cheio de gracinha, sabe? Muito intrometido. Mesmo você orando, ele ainda quer se mostrar. Quer dizer, eu mando aqui nesse pedaço. Chega não. Aonde nós chegar, onde nós colocar a planta do nosso pé, ali é território do Senhor. É território do Senhor, não importa quem estava mandando a partir desse dia, é Deus que manda, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, consagra esta água, este azeite, Senhor, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus, coloca uma unção poderosa sobre esta água, sobre este azeite. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, liberta de toda e qualquer enfermidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e a casa dela, toda a descendência dela venha ser livre, venha ser liberta, no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida, Pai, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende também, Senhor, aquele espírito da pombagira, da Jezabel, do Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zé Pilintra, vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Repreende também, Senhor, o espírito do câncer, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, vai batendo em retirada da vida desta pessoa, da casa dela, da família dela, dos projetos dela, de tudo que leva o nome dessa pessoa. Vai saindo Satanás e seus demônios. Destrói, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária que seja lançada por terra. Envia, Senhor, tua legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nas nossas casas, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo para destruir todo o mal lançado contra a nossa vida, o espírito da inveja, o espírito da contenda, da fofoca, que seja derrotado agora, no nome do Senhor Jesus, seja lançado por terra toda obra de feitiçaria, toda praga, palavra de maldição, maldição hereditária é lançada contra a nossa vida, que seja desfeito todo o mal contra a nossa vida e tudo que leva o nosso nome, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.